Aoba, meus catequizandos! Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um react a pedido de vocês, né? Muita gente pediu para eu fazer react aqui dos vídeos da Patrícia Alves, né? Coloquei lá a caixinha e algumas pessoas comentaram. A Patrícia é uma pessoa evangélica que tem ali seu apostolado e diversos dos conteúdos que ela cria é falando sobre a Igreja Católica. Então, como sempre aqui, de forma extremamente respeitosa, eu não tenho nada contra a Patrícia, absolutamente problema nenhum com ela, mas se ela está se dispondo a falar sobre a Igreja Católica, eu, como católico, posso vir aqui e ver se o que ela está falando está de acordo com o que a própria Igreja Católica ensina. Afinal de contas, ela está falando da gente. E eu sou católico há muitos anos e eu posso dizer o que a Igreja Católica ensina ou o que ela está falando aqui que não condiz com a realidade. Amém? Vamos lá, depois da vinheta. A gente já começa aqui pela thumb, né? Que já é uma imagem pouco sugestiva, né? A verdade sobre o termo Papa já dá pra imaginar o que tá vindo por aí, né? Vamos lá. Mas a gente tenta esconder o que significa Papa? Pra mim sempre foi pai e sempre teve muito claro. Todo mundo sabe que Papa significa pai. A igreja nunca tentou esconder isso, não. Sim. Tá. Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, só pra falar uma coisa que é uma birra pessoal minha, que não tem. Porque é uma coisa minha, assim, cara. Como eu tô pegando raiva de pessoa que fica falando Yeshua. Não tem nada de errado em falar Yeshua, mas a galera tá com esse preciosismo, assim, de não pode falar Jesus, não pode chamar de Jesus porque não se traduz nome. Ô, amigão, deixa eu contar uma coisa. A gente passou a não traduzir nome nos últimos 2 séculos. Antes disso, absolutamente toda língua fazia isso. Inclusive, na própria Bíblia tem muitos nomes que vieram de outros lugares e foram traduzidos na Bíblia. O nome de Cristo, realmente, Yeshua é uma tentativa de se parecer mais com o nome original de Cristo, né? Mas ainda assim, o nome dele não era Yeshua em hebraico, entende? Então, assim, é uma parada que fica meio no meio do caminho, sabe? Eu tô pegando birra disso. Mas, de novo, só uma coisa minha, eu sou chato, sou insuportável. Vamos continuar aqui. Opa, já como primeiro ponto aqui. Existia uma liderança central e essa liderança central estava em Pedro. Pedro claramente nas escrituras está à frente dos apóstolos. 90% das vezes que Cristo pergunta aos apóstolos, quem responde é Pedro. Pedro não é o primeiro que chega no túmulo, mas é o primeiro que entra no túmulo de Cristo. Pedro é aquele que Cristo fala, apacenta minhas ovelhas. Pedro é o primeiro a reconhecer a natureza divina de Cristo. Então, assim, claramente as escrituras colocam uma importância muito maior de Pedro sobre os outros apóstolos. Não, de novo, não confere com a realidade. Por quê? Porque antes de Constantino, a gente já tinha tido diversos e diversos papas. A gente tem registro disso. A gente não está sem registro de quem foram essas pessoas, mas do que elas fizeram. A gente sabe ali, né, que a gente teve Pedro, depois vem Lino, Anacleto, Clemente. Toda essa galera, a gente não só sabe que eles foram papas, mas a gente sabe o que eles fizeram. Né? A gente sabe quais coisas que eles instituíram, né, ali no início da igreja primitiva, o que que eles, quais costumes começaram a ser, quais doutrinas começaram a ser desenvolvidas com eles, né, quais costumes começaram a ser observados a partir deles. Então a gente tem registro desses papas no início da igreja que realmente não eram chamados de papas. Isso aí eu não sei se ela vai falar nesse restante de vídeo, mas realmente não eram chamados de papas, mas o que importa aqui não é o nome, né, que se dá ao título, mas sim o que o título faz em si. Então, essa figura que liderava a igreja, que era o bispo de Roma, já estava presente ali desde o início da igreja. De novo, na Idade Antiga já tínhamos um papa e a igreja já ficava em torno dele.
Nossa, essa aqui doeu. Essa aqui doeu. Ela errou tudo que ela se propôs a fazer nessa última frase. Meu Deus, primeiro, vamos explicar aqui para Patrícia, o que é um dogma na Igreja Católica. Quando um dogma é proclamado, não quer dizer que essa doutrina passa a ser proclamada a partir daquele momento, quer dizer que aquilo sempre existiu e sempre foi a verdade. O ponto é só que até aquele momento não tinha tido a necessidade de proclamar aquilo como uma verdade irrefutável de fé. Mas se no Concílio Vaticano I, que a gente está falando aqui de século XIX, a gente teve essa doutrina da infalibilidade papal, acerta o nome, por favor. A gente teve essa doutrina da infalibilidade papal, é porque desde Pedro todos os papas foram infalíveis quando proclamaram coisas em ex-cátedra, né? O dogma deixa isso bem claro. Então, não é que a partir daí, você vê como isso já é uma coisa que vai contra o que ela mesma tá falando, cara? A gente passou 47 segundos de vídeos e ela já conseguiu entrar em contradição. Porque se só no Concílio Vaticano II que o Papa teve esse status de inerrante, esse status que não se poderia questionar o Papa, por que o Papa era tão central na Idade Média? Por que o Papa não era quem dominava a Idade Média, como ela mesma disse aqui no início do vídeo? Tá vendo? Tipo, como em 40 segundos ela já conseguiu entrar em contradição e falar algo que não é a doutrina católica, e ela nem sabe o que é essa doutrina, porque ela não chama de dogma, ela não sabe o nome, e ela não sabe como funciona. Sabe, esse tipo de comportamento protestante é uma coisa que realmente assim me deixa muito até chateado, cara. Por quê? A gente, eu pelo menos, eu gosto de ir contra pensamentos protestantes indo contra o pensamento protestante. Mas não é isso que acontece na via oposta. Por quê? Porque eles criam espantalhos e batem nesses espantalhos. Para quem aqui não está familiarizado com o termo, né, o que seria esse bater no espantalho, essa falácia do espantalho, é você definir uma coisa de maneira errônea e então bater nessa coisa que você definiu e não na coisa verdadeira. Entendeu? Então aqui o que ela está fazendo? Ela está explicando de uma maneira errada o papado, explicando de uma maneira errada a doutrina católica sobre a infalibilidade papal, para então bater nisso. Por quê? Porque é muito mais fácil bater nesse espantalho que ela criou do que bater na coisa verdadeira. Por quê? Porque ali a gente está falando da verdade. E ela não pode querer ser verdadeira atacando a verdade. Então ela tem que criar uma mentira e atacar essa mentira. Tá vendo? Tá vendo como tá batendo em espantalho? Porque se tivesse lido o dogma da infalibilidade papal, ia entender em quais contextos o Papa é infalível. E ia ver que o Papa não é infalível sempre. O Papa não é isento de erro sempre. O Papa é infalível quando ele proclama um dogma, quando ele proclama um santo, quando ele tá falando ex-cátedra. Entendeu? Eles nunca vão puxar para esse lado. Vai falar aqui, ó, aqui tá falando que o Papa é infalível, e aí Paulo repreendeu Pedro na Bíblia, então a Igreja Católica tá errada. Tá vendo como é muito mais fácil você bater? Porque se você vai de acordo com o raciocínio dela, sem saber a verdade, tá correto. Porque ela tá falando aqui, olha, a Igreja Católica prega que o Papa nunca erra. Mas aqui na Bíblia, Pedro, que eles dizem que é o primeiro Papa, foi repreendido por Paulo. Então a Igreja Católica está incorreta. Se você vai por essa lógica, não tem como você ficar contra ela, porque tá certa essa lógica dela. Mas aí você tem que ver que ela fez uma premissa completamente errada. Por quê? Porque a Igreja Católica não prega que o Papa nunca erra. Esse que é o que eu fico realmente irritado com isso. Por quê? Porque ela tá atacando um espantalho. Como é que... Entendeu? E aí muitas pessoas acreditam nesse espantalho. Tem muita gente de verdade que acredita que a Igreja Católica prega que o Papa é infalível em tudo que ele faz, em tudo que ele se propõe, em tudo que ele faz aqui na Terra. Cada palavra que ele faz é uma lei absoluta dentro da Igreja Católica. E isso não é verdade. A Igreja Católica já proclamou que isso não é verdade. Sim, e é por isso que a gente não fala que a cabeça da igreja é o Papa. Cristo é a cabeça, nós somos os membros desse corpo.
Eu sabia que nesse vídeo ela ia falar dessa passagem, porque é uma das que os protestantes mais gostam para criticar isso aqui, para falar que a gente não pode ter um papo, porque a Bíblia fala que a gente não pode chamar ninguém na terra de pai, porque pai é só aquele que está no céu. Se você está levando essa passagem dessa forma literal, pode parar de chamar o seu pai de pai. Por que você está chamando seu pai de pai? O único pai que você tem está no céu. Você pode pegar os trechos da Bíblia que falam que Abraão é o pai da fé e também jogar fora, né? Quando você está falando isso e levando isso de forma literal, você está assumindo que a palavra de Deus tem contradições. Porque a palavra de Deus chama Abraão de pai. Entende? Então, você tem que entender que essa passagem não está sendo literal. O que essa passagem está falando pra gente? Que a gente não pode tomar qualquer outra pessoa no lugar de Deus. Deus é o único pai que nós temos. Deus é aquele que está à frente da igreja, é aquele que nos trata como filhos. E não qualquer líder ou qualquer outro Deus que apareça pra gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um mínimo de exegese aqui. Tá, vamos pros próximos vídeos aqui, porque eu separei mais dois, então a gente tem muita coisa pela frente ainda. Vamos agora aqui pro segundo vídeo, dessa vez falando de Bíblia. Sempre dá pano pra manga, né? Vamos lá. Sim. Porque é verdade. É. Famosa Torá. Olha, já temos aqui pelo menos alguém assumindo a Septuaginta como uma tradução aí anterior, porque eu já vi protestante que nem isso assume, tá? Fala que esses livros nem eram utilizados e aí a gente colocou de gaiato. Caramba! Caramba, que coisa linda! Um protestante que está assumindo que a Tanakh, ou Tanakh, foi feita depois de Cristo. Ela foi finalizada, né, e compilada ali, estabelecida como um cânon judaico após Cristo. Porque a maioria não faz isso. E eu tenho certeza que ela não vai entrar nisso aqui, né? Porque afinal de contas ela está fazendo esse vídeo para ser contrário à versão católica, mas eu acho que ela nunca parou para pensar o quanto que você assumir que a Tanakh foi feita após Cristo já automaticamente torna ela inválida. Por quê? Porque ela não foi feita pelos cristãos, ela foi feita pelos judeus. E a Tanakh sendo feita pelos judeus, o que eles mais queriam era se afastar daqueles cristãos que estavam começando, né? E mesmo que eles não tenha sido feita com essa intenção de se afastar dos cristãos que estavam surgindo, amigão, depois da vinda de Cristo, eu quero que os judeus se lasquem pra lá. Os judeus não aceitaram Cristo, né? Não todos, né? Mas os judeus não aceitaram Cristo como seu salvador e Cristo estabeleceu uma nova aliança. A partir desse momento, qualquer coisa que um judeu fale, para nossa fé não serve de nada. A nossa fé agora é baseada na fé dos apóstolos. Então, se a Tanakh está sendo feita após Cristo, pra gente pouco importa o que eles decidiram lá. Pra gente pouco importa. A gente tem que fazer o quê? Ficar com os apóstolos. E o que os apóstolos utilizavam? A Septuaginta. Então a gente usa a Septuaginta. Sim, e aí a Igreja Católica entra nisso aí para estabelecer a Septuaginta, o que a gente vai usar da Septuaginta, né? Porque tinha algumas versões da Septuaginta. Lembrando que assim, o primeiro cânon fechado mesmo foi entre os judeus foi a Tanakh, por isso que a gente tem versões da Septuaginta e vai ter versões dela com livros que a gente não utiliza, não tem problema nenhum, porque não era um cânon fechado entre os judeus.
E aí a gente vai e estabelece o que está no Novo Testamento. Foi a Igreja Católica que estabeleceu isso. Não foram os judeus, não foi nem a igreja primitiva, porque isso aí foi estabelecido depois, pós-Constantino, que foi estabelecido esse cânon. Então, assim, não foi nem, não, foi a igreja primitiva, que não era católica, o catolicismo começou com Constantino. Mesmo que você queira assumir que o catolicismo começou com Constantino, esse cânon ainda foi definido depois de Constantino. Tá vendo? É importante salientar isso aqui. A gente começa a discutir aí no Concílio de Cartago, tem Concílio de Hipona também, se eu não estou muito enganado. O Concílio de Roma já proclama, e depois de diversos concílios é afirmado esse cânon, mas ele nunca tinha sido afirmado de forma dogmática. Ou seja, a gente tinha esse cânon estava fechado, ele não foi mexido por séculos, e aí ele é afirmado em forma dogmática na Reforma Protestante, que é o que ela falou, é a última vez que ele foi proclamado. Por quê? Porque depois dali, como ele foi proclamado de forma dogmática, não se pode mais ter qualquer tipo de discussão nesse assunto. Então nunca mais você vai ver a Igreja Católica discutindo um cânon bíblico. Não se pode fazer isso, porque ele já foi estabelecido de forma dogmática. E como eu falei aqui mais no começo do vídeo, que a Igreja faz isso quando se tem a necessidade, na Reforma Protestante se teve a necessidade porque surgiu um alemãozinho safado lá que estava indo contra o cânon que já estava bem estabelecido há séculos. E aí a igreja sentiu essa necessidade e estabeleceu isso de forma dogmática para largar os protestantes para lá com o que eles quisessem fazer. E a gente ficava aqui com o cânon que a igreja já utilizava há séculos. Peraí, ela trouxe. Por que não dependeu? Se ela mesma aqui tá falando nesse vídeo que a igreja começou a debater esse Novo Testamento ali no Concílio de Cartago. Por quê? Porque a única igreja que tinha cristã era a Igreja Católica. Você vai falar isso porque o protestante, a gente já tinha ali alguns cânons do Antigo Testamento, então por isso a Bíblia não depende da Igreja Católica? Amigão, o mais importante da Bíblia é o Novo Testamento. Se não fosse a Igreja Católica, definitivamente o Novo Testamento não seria da maneira que ele é hoje. Então, se a gente tem a Bíblia do jeito que a gente tem hoje, foi porque a Igreja Católica decidiu que esse era o cânon bíblico. A Igreja Católica, através do Espírito Santo, através da inspiração divina, chegou nesse cânon. E se vocês protestantes utilizam os mesmos livros que a gente no Novo Testamento, é porque vocês aceitam o cânon que a Igreja Católica definiu. Porque ela que não trouxe outra fonte que não a Igreja Católica para o Novo Testamento. Ela falou ali daquela outra ali que foi no século II, que já tinha alguns livros do Novo Testamento, mas não era todo o Novo Testamento que a gente tem hoje. Então, se você valoriza tanto a Bíblia, se você valoriza tanto só a Escritura, aceite que o Novo Testamento que você carrega foi decidido pela Igreja Católica. Ponto. Acabou. Aqui acho que ela não vai falar mais nada, só tem mais 9 segundos de vídeo. Vamos pro terceiro e último. E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui sobre terço. Rapaz, já tô até com medo do que tá por vir aqui. Vamos lá. Não. Sim. Certo. 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 Eu tinha certeza que ela ia parar por aí. Sabe por quê? Porque novamente vai se fazer um espantalho aqui. Novamente ela vai atacar um espantalho e vai falar ou que a oração da Ave Maria não é bíblica, ou que a oração da Ave Maria não é válida, ou se ela assumir ali pelo menos a primeira parte da Ave Maria, ela vai falar que o terço está errado porque você está rezando muito, muito mais a Maria do que a Cristo, sem saber o ponto principal do rosário e do terço. Se você só fala que o terço não é uma oração cristocêntrica, que a Ave Maria não é uma oração cristocêntrica, se você nunca rezou um terço na sua vida. Porque o ponto do terço é você meditar a vida de Cristo.
Você divide em mistérios para que cada mistério você medite um ponto da vida de Cristo. Você não reza o terço para Maria, você reza o terço para meditar a vida de Cristo. E aí ela vai obliterar completamente essa informação, que é o cerne da oração do terço, para atacar ou a oração da Ave Maria, ou o fato de ter muita Ave Maria no terço. Eu vou dar play aqui, vocês vão ver como vai ser exatamente uma dessas duas coisas que ela vai fazer, tirando o cerne e o principal da oração do terço. Novamente, sem meu espantalho eu não consigo. Se não for com espantalho, não consegue atacar a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é a verdade. Se não for com espantalho, se não for com falácia, não dá pra atacar. Bom, já admitiu, tá melhor que muitos. Que? E por isso tá errado agora? Meu Deus! Não, pô, joga toda a galera ali da igreja de Roma que Paulo escreveu, pode jogar, queimar essa galera. Eles estavam em Roma, a galera lá tava falando latim, tava usando saudação romana. Quando eu vi os outros falavam ave, agora pronto. Pega ali, a igreja romana lá da Bíblia que recebeu as cartas, todo mundo pro inferno. Por quê? Porque falava em latim. Ah, literalmente o primeiro milagre de Cristo aconteceu por intercessão de Maria, mulher. Me ajuda. Nossa, ela também tem aquele dus ali também, que é outro negócio que me dá nos nervos. Mas, gente, olha, entenda, a oração da Ave Maria é uma oração cristocêntrica. A gente venera Maria porque ela é mãe de Deus. Tudo que a gente tem de respeito, de louvor, de devoção a Maria é porque ela é mãe de Deus. É porque Deus a honrou, Deus deu graça para elas, Deus a fez a criatura mais perfeita que já pisou nessa terra. É tudo que a gente tem de veneração, de honra a Maria, é por conta da graça de Deus na vida dela. Não é por ela mesma. Maria, por si só, não tem poder nenhum. Tudo que a gente atribui para ela de intercessão é porque Deus permite que ela interceda. Tudo que a gente fala para ela de exemplo é porque Deus fez com que ela fosse exemplo. Deus agraciou essa mulher. Deus mesmo fala, né, ali pelo anjo Gabriel, que ela é cheia de graça, ela é que caritomene. Entende? Então, a oração da Ave Maria é uma oração cristocêntrica. A gente está tirando a primeira metade ali diretamente de passagens bíblicas, e a segunda metade a gente está pedindo para que ela interceda por nós junto a Deus no momento da nossa morte. Então, assim, a gente reconhece que ela é mãe de Deus e pede para que ela interceda por nós junto a Deus no momento da nossa morte. Tá vendo? O centro é Cristo. A gente está usando a palavra de Deus, reconhecendo que ela é mãe de Deus e pedindo que ela interceda junto a Deus. O centro não é Maria, é Deus, é Jesus. Maravilhosa, eu amo Salve Rainha. Amo Salve Rainha. Exatamente. Por quê? Porque ela é a maior intercessora. Não é? Novamente, protestante não sabendo a diferença de mediação e intercessão. Se fosse assim, Paulo estava no inferno, porque a quantidade de vezes que Paulo intercede por aqueles que vão receber as cartas e a quantidade de vezes que aqueles que recebem, ele pede para que quem está recebendo a carta interceda por ele, é enorme na Bíblia. Enorme. O livro de Hebreus, se eu não estou muito enganado, fala que a oração do justo, a intercessão do justo, é de grande valor junto a Deus. Então, assim, a intercessão não é proibida. A Bíblia a todo momento está falando como a gente tem que rezar uns pelos outros. E isso é intercessão. E aí vai vir alguém falar, ah, mas é dos vivos. Não importa.
ponto que ela tá levantando aqui é que só Cristo, você só pode rezar em Cristo, você não pode rezar de qualquer outra forma. Então ela tá levantando aqui essa lebre de que Cristo, que mediação e intercessão é a mesma coisa. Se você tá fazendo isso, de novo, você tá condenando Paulo ao inferno, porque ele tá sempre rezando pelos outros. Você provavelmente está se condenando ao inferno, porque eu tenho certeza que você que está assistindo aqui já muitas vezes na sua vida pediu para que outras pessoas rezassem por você. Então você tem que ter muito claro essa divisão de intercessão e mediação, porque senão você vai estar entrando em contradição a todo momento. Você vai estar falando, não, só Cristo é o intercessor, e depois está pedindo para alguém interceder por você. Entende como não faz sentido, como não cola? A questão de vivos e mortos, a gente pode separar para outro vídeo. Depois eu vou montar um vídeo aqui bem legal, fazer um vídeo bem completo, só sobre essa questão de intercessão de santos. Mas esse primeiro ponto aqui, que a maioria dos protestantes levanta, é uma contradição sem tamanho. Porque eles falam que não pode rezar, eles nem levantam a questão de ser vivo ou morto. Eles falam, não pode rezar porque só Cristo intercede. É quando você mostra para eles, a Bíblia mostrando, em diversos momentos, pessoas intercedendo umas pelas outras, aí eles bugam, nunca vão admitir que estavam errados nessa primeira premissa que eles trouxeram, e vem com essa segunda premissa aí, de que, não, é só pelos vivos. Mas admitir que a primeira premissa que eles fizeram tá errada, nunca fazem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra ela falar. Não, já tá pedindo pra compartilhar. É isso. Novamente, absolutamente nada contra a doutora Patrícia, mas se está falando da Igreja Católica e está falando coisa errada sobre a Igreja Católica, eu posso vir aqui na maior humildade e corrigir e falar qual que é a verdadeira doutrina católica. Porque se você quer atacar a doutrina católica, ataque a doutrina católica, e não o que você acha que é a doutrina católica ou o que você entendeu errado que é a doutrina católica. Se você concorda com o que eu falei, discorda do que eu falei, coloca aqui embaixo, fala também mais sugestões de vídeos que vocês querem ver, mais coisas que vocês querem ver aqui pelo canal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, que ajuda demais aqui. E é isso, fiquem com Deus e o amor de Maria. Tchau, tchau.